Olá, ontem nós tivemos a captura do réu confesso, o assassino que matou, esquartejou e enterrou o jornalista britânico Don Phillips e o indigenista Bruno Pereira, que há cerca de 11 dias encursaram pela Amazônia para fazer capturas de imagem, para conhecer melhor a área e estavam desaparecidos. Todo esse cenário horrível, né, macabro, que ocorreu em torno desse crime, ele nos fez ter um olhar um pouco mais próximo sobre a Amazônia, não por todo esse ponto de vista e essa discussão de quem é que pode ou deve explorar a Amazônia, qual é a situação da região, se pode ou não haver interferência externa, quem guarda a região, mas nos mostrou uma realidade que não corresponde àquilo que são os dois extremos da discussão sobre a Amazônia, que é se ela deve ser o território o máximo possível preservado da presença de governo, de pessoas civilizadas, tanto a nível ecológico, né, da interferência na natureza selvagem que existe na Amazônia, como se não deve haver a presença do Estado na região. E o que nós constatamos, primeiramente pela até a imagem de divulgação do Don Phillips, né, que é uma imagem curiosa porque mostra um cidadão no primeiro plano, desde um ponto mais alto, com a Amazônia ao fundo, que é uma floresta como nós estamos habituados a visualizar um pouco, que é árvores, árvores e árvores, árvores, sem nenhum espaço, sem nenhum descampado a perder de vista, para qualquer lado que se olhe. Essa noção de uma Amazônia completamente selvagem, impenetrável, erma, sem ocupação e perigosa, portanto, né? Ela foi esbatida com um cenário que se descobriu e que foi revelado nas transmissões e nas imagens de um lugar em que há um submundo, como há em várias partes do Brasil e de outros países onde há áreas de interior, né, em que há menos presença de controles da mídia, de polícia, até povoamento. O que nós vimos até com a colaboração, vou aproveitar para mandar um abraço aí para o Magalhães, que nós falamos com ele na segunda-feira e que conseguimos, com a sua experiência naquela região, até posicionar onde possivelmente estariam o Bruno Pereira e o Don Phillips, porque foi no Vale do Javari que foram capturados tanto a barca onde havia manchas de sangue e onde havia investigação se aquele sangue, aquele material pertenciam aos desaparecidos, como foi lá que encontraram o assassino e foi lá que o assassino enterrou os corpos e levou a polícia lá para identificação, para verificação. Aquela zona que, como o cinegrafista falou, é uma zona de tríplice fronteira, está entre o Brasil, o Peru e a Colômbia. Ela é uma área onde não existe praticamente a presença do Estado. E se por um lado há uma crítica de que o Estado está alheio àquela região, por outro lado, esse cenário corresponde àquilo que se deseja, que é a preservação da área natural, da área selvagem, da área indígena dos povos nativos autóctones no Brasil, no país. Porque quem está lá são as tribos indígenas.
e são exploradores espontâneos, ou seja, por nascerem lá, ou seja, por se deslocarem para a região, dos produtos que existem lá. Árvores, a madeira, né? Que é uma das grandes preocupações de desmatamento na região. Indiscriminado, sem controle, sem replantio, etc. Dos peixes, o pirarucu, especificamente, que foi o caso, até possivelmente do contexto desses assassinatos, porque a pesca indiscriminada do pirarucu é proibida ou controlada, e provavelmente esses dois andavam por lá investigando e foram até descobertos ou traficando essas informações de maneira interventiva, mas frágil, vulnerável, né? Diante de um povoamento que está ali sem essa presença das forças de segurança. E também há acampamentos ou áreas que são dominadas pelos narcotraficantes, pelo lado da fronteira colombiana ou até pelo lado da fronteira peruana. Então qual é a contradição aqui? O Estado deve estar totalmente presente no território brasileiro ou não? Porque a gente está falando de uma área completamente selvagem e ocupada por tribos indígenas. O Magalhães, ele nos contou que na expedição que ele fez para fazer filmagens com um grupo que ele estava, com cinegrafistas, com diretores de cinema, com, enfim, uma equipe de produção, haviam 5 tribos indígenas envolvidas na produção para entrarem naquele terreno, para entrarem no Vale do Javari. Então são as tribos indígenas que ocupam e são respeitadas naquele território, a não ser pelas atividades ilegais, por quem pratica ali atividades completamente alheias ao que é recomendado tanto pelo governo quanto pelas autoridades e pelas forças de segurança. Para exemplificar o quanto isso é distante da nossa realidade, eu que sou brasileiro e que já viajei algumas vezes pelo interior do Brasil para áreas que não são turísticas, para áreas que não são muito povoadas, eu encontrei o mais próximo possível daquele cenário uma viagem que eu fiz até os Lençóis Maranhenses, já há pelo menos uma década atrás. E nessa viagem deu para ter uma noção. Eu já tinha estado, quando eu era bem mais novo, com os meus pais, enfim, num esquema de férias. Eu já tinha estado numa área próxima ao Pantanal, no estado do Mato Grosso do Sul, próxima mesmo, entre a capital Campo Grande e o Pantanal. Cheguei a ficar a 30 quilômetros da área da região que se denomina como Pantanal. Mas, apesar do Pantanal ser muito menos ocupado, foi nessa viagem nos Lençóis Maranhenses que eu tive a noção do que é para os nativos a relação deles com a presença do Estado e a presença de nós que vimos das cidades, daquilo que se chama civilização. Nessa viagem, eu morava na altura, morava fora do país, eu tinha vindo com a minha família para o Rio de Janeiro, e enquanto o restante da minha família queria visitar mais parentes, estar mais tempo com primos e, enfim, tios e tal, eu tinha um colega de redação que estava vindo de lá para o Ceará, para uma região turística que é Jericoacoara, e eu tinha vontade de conhecer Jericoacoara, então eu deixei minha família no Rio, com os meus outros familiares, né, minhas filhas e tal, e fui para Fortaleza para encontrar com esse colega de lá e para Jericoacoara.
Eu tinha pouco tempo para essa viagem, porque a minha família depois ia para Fortaleza e a gente ia se reencontrar lá e passar o restante dos dias que a gente tinha aqui no Brasil. Mas aí, a partir daí, só a partir de ir para Fortaleza com a intenção de chegar em Jericoacoara, eu já comecei a entender o que é uma viagem no Brasil, sem ser de avião e sem ser para pontos turísticos, de locações curtas. A gente que mora na cidade aqui, que costuma reclamar de distâncias e demoras para deslocações, não tem a mínima noção do que é viajar para fora das cidades dentro do seu próprio estado ou para outras regiões. Só de Fortaleza para Jericoacoara eu demorei cerca de 6 horas de viagem. Porque nós temos que contar o trajeto que se faz, que é possível fazer pelas rodovias, no caso pegando um ônibus de viagem, desde que se apoia na rodoviária da cidade. Depois, chegar até a área mais próxima possível de Jericoacoara, que começa a área de dunas, não há mais estradas, não há mais como chegar a Jericoacoara, a não ser com bugres ou carros de trações 4 rodas guiados, porque senão você se perde nas dunas, porque é como você está num deserto com uma bússola na mão, você não tem referência de placas, direções, nada. E depois, mais não sei quanto tempo de bugre até chegar a Jericoacoara. Então, só de trajeto perde-se muito tempo. E eu tinha pouco tempo, então fiquei acho que cerca de 2 dias e 2 noites em Jericoacoara. Ficamos num pequeno, nem chegou a ser uma pousada, foi um alojamento, daqueles que se aluga um quarto dentro de uma construção, como se fosse uma pensão, só que em vez de ser de um prédio eram quartos, um ao lado do outro, com entradas externas. Já foi um passeio fantástico, né? De descoberta, de conhecimento. Jericoacoara é um lugar sensacional e tal. Mas quando a gente estava para vir, o dono desse residencial, já só tínhamos nós lá de hóspedes, ele disse que estava fechando temporariamente a hospedaria, porque ele estava indo para os Lençóis Maranhenses. E aquilo aguçou tanto a gente que a gente resolveu ir com ele, aproveitar que ele conhecia esse trajeto, e fomos com ele para Jericoacoara. Ele pegou um bugueiro, um outro piloto de bugre. Fomos de bugre de Jericoacoara até a fronteira com o Piauí. No Piauí havia ali na fronteira uma pequena rodoviária, mas de ônibus também de porte para fazer viagens, esse ônibus de viagem. Pegamos esse ônibus e fomos até o outro lado da fronteira do Piauí, pelo norte. Para quem vê o mapa, a fronteira do Piauí ao norte, de uma ponta a outra, é um trajeto mais ou menos curto, dadas essas dimensões continentais. A rodovia em linha reta, e nós fomos até o outro lado da fronteira, que é já o delta do Parnaíba, já com o Maranhão. Esse trajeto cruzar a fronteira do Piauí já foi complicado, porque na rodoviária do Piauí com o Ceará, eu vi o motorista, antes de entrar no ônibus para ligar os motores, entornando uma boa quantidade de aguardente. E a rodovia em si, ela tinha tantos buracos, tantas crateras, que o ônibus foi praticamente todo o percurso em zigue-zague. E ele, com a manguaça, não só compreende por que ele bebia aquela cachaça toda antes, como fiquei fazendo aquela viagem ali bem aflito para chegar logo no destino, porque era zigue-zague o tempo todo, era buraco de um lado, da esquerda, e ele virava para a direita, chegava no trajeto da direita mais à frente, era outro buraco, ele virava para a esquerda, e a rodovia de mão dupla. Mas enfim,
Como o detalhe dessa viagem não é o importante, lá no Delta do Parnaíba a gente pegou mais um trecho até Barreirinhas, que é a última cidade, digamos assim, à beira do rio Preguiça, que é o rio que nos leva até a foz do rio Preguiça, onde estão os Lençóis Maranhenses, o vilarejo que fica à beira do rio. E lá em Barreirinhas a gente pegou essa barca, que foram mais... Vou dar um chute aqui porque eu não tenho de cabeça, mas acho que foram mais umas 3 horas de viagem de balsa. Lá na fronteira com o Ceará, a gente já tinha conhecido um casal de São Paulo, já éramos 4 nessa viagem, mais 4 não, 5. Eu, o dono da hospedaria, esse colega de redação português e o casal de São Paulo. Lá em Barreirinhas, na barca, nós já conhecemos várias outras pessoas que estavam indo lá para Lençóis Maranhenses, assim como a gente, sem uma reserva de onde é que ia dormir. Então, quando a gente desembarcou nos Lençóis Maranhenses dessa barca, já éramos 7 pessoas por aí. E fomos todos para a mesma hospedaria, que ia ver ali no vilarejo. Já era fim da tarde, início da noite, ainda estava claro. A gente se hospedou ali, todo mundo conseguiu alojamento, beleza. E passamos aquela noite num daquelas biroscas que tem, que o balcão é na janela da casa da pessoa, que ela atende ali pela janela, e o pessoal se encosta ali na janela para comer alguma coisa para beber. A gente ficou ali tomando uma cachaça, devagar, mas passando a noite ali conversando, e depois indo para a beira do rio Preguiça, na foz do rio Preguiça, onde estava completamente escuro, não havia iluminação absolutamente nenhuma do vilarejo ligado mais naquela hora, coisa de 8, 9 da noite ainda. E a gente ficou tão encantado com os plânctons que havia na beira da água quando a gente caminhava com a água ainda pela canela, que a gente ficou ali um tempo, meio que correndo, vendo os plânctons soltar aqueles feixes de luz, fachos de luz muito fugazes, mas eram muitos plânctons, então é uma experiência muito interessante ao nível da natureza, contato com a natureza. E aí eu comecei a perceber onde eu estava. Quando acabou aquela brincadeira, a gente só ouvia as vozes um dos outros, por causa da escuridão, com água pela canela só, mas ouvindo o barulho do mar ao longe, porque a gente estava quase já na beira do mar, que era a foz, no encontro do rio com o mar. E com tudo escuro a gente não sabia onde estava. A gente não sabia para onde andava para voltar para o vilarejo. Aí eu pensei, bom, estar num lugar como esse realmente é outra parada, não tem nada a ver com o que a gente está habituado em termos de contato com a natureza. A gente conseguiu se orientar e voltar para o vilarejo, dormimos. E no dia seguinte, para além do que a gente conseguiu conhecer já ali por perto, eu tive a tal experiência que me deu essa ideia do que é a distância que essas pessoas estão da nossa realidade, do que é estar perto de alguma coisa, ter serviços públicos básicos como um hospital, como um posto de saúde, como uma delegacia de polícia, como um departamento qualquer de prefeitura, transporte, qualquer tipo de transporte, a não ser aqueles barcos, cavalos para andar pela areia. Eu estava conhecendo ali as outras opções que havia de pousada, para ter uma noção de preço, por exemplo, que a gente estava numa hospedaria simples. O pessoal era super simpático, cozinhava, arrumava uns quartos, fazia um atendimento excelente, mas eu não tinha noção de, por exemplo, quanto custaria uma choupana numa pousada mais requintada, mais estruturada, que havia também já ali no vilarejo. E eu cheguei numa delas, que era um terreno, eu vou também dar um chute aqui aproximado, de 400 por 600 metros, de bananal. Todo o terreno era praticamente um bananal. E no meio do terreno havia a casa, que servia de casa dos proprietários e hospedaria.
E o pessoal veio me atender a porta, me levou para dentro do terreno para mostrar o lugar. Eu falei um pouco de onde eu estava vindo, que eu era do Rio de Janeiro, eu estava vindo de fora, tinha uns amigos ali que estavam hospedados ali perto e tal, eu queria ter uma noção de quanto era. E ele me falou o seguinte, que ele estava interessado em ir embora dali, porque aquilo estava ficando muito agitado. Eu olhei para um lado, olhei para o outro, não havia uma pessoa passando em volta. Eu falei, agitado? Ele disse que estava ficando muito agitado, que sabia que a família Sarney, na altura, já tinha comprado um terreno na área que possivelmente se seria transformado num pequeno aeroporto para receber voos charter de turismo, e que aquilo ali tendencialmente ia ficar muito mais movimentado, e ele queria se mandar para o litoral mais acima para evitar esse burburinho que estava para chegar ali. E eu achei interessante, estava conversando com ele e tal. E ele falou assim, sim, mas eu não sei se foi ele que me ofereceu, se foi eu que perguntei por quanto que ele venderia então a propriedade para poder subir e arranjar outra casa. Como eu estava com alguma guia, né, com pessoas que tinham um pouco mais de experiência do que eu, que era o dono da hospedaria lá de Jericoacoara, nessa viagem, a gente tinha sacado o que a gente teria que levar de dinheiro, poderia levar de dinheiro, para levar no bolso, porque lá, banco, ainda mais bancos de 24 horas, é contar quase um filme de ficção, entendeu? Não há, simplesmente, banco. Não há, acho que nem Barreirinha vinha, se eu não estou enganado. E ele falou um valor tão baixo, por toda aquela propriedade, 600, 400 metros, de bananal, o tipo de bananas que ele plantava, que ele tinha lá no quintal, era um tipo de banana que o pé, a árvore, era pouco maior do que a estatura de uma pessoa, coisa de 1,80 m cada pé de banana. E eram vários, porque num terreno desse tamanho cabe muito pé de banana, com essa dimensão. E ainda havia um grande clarão em volta de quintal em relação a onde estava a casa, e a casa não era uma casa pequena. O valor era tão baixo que eu naquela hora tinha esse valor no meu bolso para comprar a casa. Se eu não estou enganado, hoje seria coisa de R$ 1.000 a casa. E o motivo daquela tentativa de venda e desfazer o imóvel, o terreno, a construção, era que estava ficando muito agitado, ou seja, o Estado não tinha chegado ali presencialmente. Claro que Lençóis Maranhenses é um ponto turístico, está perto de Barreirinhas, à beira do Rio Preguiça, com o Atlântico, está no estado do Maranhão. Existe toda essa constituição federativa estadual, mas o Estado não está lá presencialmente. E as pessoas que estão lá são pessoas muito de passagem, ou locais nativos, ou pessoas que se estabeleceram lá. E antes que isso acontecesse, aquela família queria fugir de lá. Agora, imaginemos a gente aqui, isso em relação ao Vale do Javari, na Amazônia. Sabendo que Vale do Javari hoje é um dos lugares mais movimentados da Amazônia, com exceção da capital, de Manaus e de algumas outras cidades, né, e regiões onde há, por exemplo, a Zona Franca de Manaus, onde há outras atividades industriais e mercantis e também populacionais e tal. Mas Vale do Javari hoje é um lugar de atividades humanas, ilegais ou não, mas comparado com Lençóis Maranhenses, seguramente não é um lugar que sequer existe no mapa, porque Lençóis Maranhenses é considerado um lugar turístico. E há 10 anos atrás já era, talvez hoje seja um pouco mais movimentado,
como aquele senhor previu com a família dele, mas para nós, que constituímos boa parte da população brasileira, que está ao longo do litoral e em zonas metropolitanas, Lençóis Maranhenses não é sequer um lugar povoado. Então, esse episódio ele só serve para a gente ter uma noção não só da continentalidade do tamanho do Brasil, mas de o quanto as realidades que muitas vezes nós estamos discutindo aqui não correspondem sequer ao que é de fato que está acontecendo no local. Graças a essa ligação por WhatsApp que eu tive com o Magalhães, eu pude saber o que era e onde possivelmente estavam o Dom Phillips e o Bruno Pereira. Não sei o quanto isso contribuiu com a Polícia Federal ou não diretamente. O que é certo é que o que a Polícia Federal já tinha em mãos batia com o que o Magalhães falou, e no dia seguinte nós começamos a ter as buscas desses pescadores na área do Vale do Javari, e na quinta-feira passada, quarta-feira, hoje é quinta-feira, a prisão do assassino confesso, do Dom Phillips e do Bruno Pereira, com a recuperação dos corpos através da indicação de onde estariam enterrados. Falou? Valeu!